Ei, pessoal. Bom, então vamos começar, né? Nosso Java, tão esperado por muitos. Então, nossa agendinha aí é só, vamos começar a entender alguns detalhes do Java, né? Conhecer as nossas IDEs, as disponibilidades que nós temos. E aí a gente entra na sintaxe da linguagem, tá? Então, nesse primeiro momento, vocês vão conhecer a linguagem, vamos desenvolver algumas questões no Java estruturado, né? Utilizando aí a sintaxe para que vocês vão se adaptando a essa nova sintaxe, tá bom? Bom, então, primeira coisinha que vocês devem compreender é que o Java ele é case sensitive, ou seja, ele faz distinção entre maiúsculas e minúsculas, tá? Então percebam aqui o nosso exemplo, que idade tudo minúsculo, ele entende sendo diferente de idade começando com maiúsculo, que ele entende diferente de idade sendo tudo maiúsculo, e também entende como diferente se você for variando aí entre caixa alta e caixa baixa, tá? Então, para o compilador aí do Java, tá? Esses quatro nomes aqui, essas quatro palavras, né? Se você utilizar ela dentro como identificador, você tem quatro opções diferentes aí, tá? Cada um ele entende de uma forma diferenciada, ele não considera igual. O que não acontecia, por exemplo, lá com o Visual que a gente trabalhava, né? Então ele deixava tudo. Você podia declarar variável maiúscula, usar minúscula, que ele não fazia essa distinção, tá? Mas agora no Java vocês têm que prestar atenção que ele já faz essa distinção, ok? Bom, o nome do arquivo .java e o da classe devem ser iguais, tá? Então, quando você cria lá a sua classe Java, tá? Ele vai ter aqui, ó, o nome da classe, aqui, por exemplo, Alô Mundo, vai ser igual ao nome, tá? Que vem aqui no .java, tá? Quando você trabalha direto com a IDE, ele já vai utilizar o mesmo nome para os dois, tá? Mas quem não for trabalhar com a IDE, tá? Tem que ficar atento aí a esse detalhe, tá? Então tá aí só para frisar para vocês que devem ser iguais aí, tá? O nome da classe e o nome do arquivo. Bom, o que mais que a gente tem que entender dos detalhezinhos do Java, fora, claro, aquela sopa de letrinhas que vocês já viram no vídeo lá do Guanabara, tá? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto Java, tá? Então, quem estiver trabalhando com a IDE Eclipse, por exemplo, vai ter uma perspectiva Java, tá? E aí, dentro dessa perspectiva, a gente vai trabalhar com os projetos Java, certo? Então, todo e qualquer programa ele vai ser criado dentro de um projeto, tá? Esse projeto vai reunir todos os arquivos que são necessários para o funcionamento. Bom, geralmente a gente cria um projeto com pastas separadas para a parte do código-fonte e do código objeto, tá? Então aqui o SRC, quando vocês verem lá uma pastinha na SRC, vocês vão ter acesso aí aos códigos fontes, tá? O que tiver aí na bin, né? Aí são os arquivos, os códigos objetos que são gerados, né? Durante a execução. Não são os executáveis, tá, gente? Lembra que o Java não tem executável, ok? Bom, e aí, para isso, existe uma opçãozinha aí, quando você vai criar o projeto Java, tem uma caixinha para você colocar aqui o Create Separated Folders for Source and Class Files, tá? Você vai criar separados as pastas, né? Para o código-fonte e para os arquivos de classe, tá? Os códigos objetos aí, no caso. Certo? Tá? Quando a gente for lá para o Eclipse, eu mostro para vocês onde é que fica isso aí, ok? Bom, e aí para a gente conseguir trabalhar direitinho com Java, também vocês precisam entender o conceito de pacote, tá? Pacote nada mais é do que uma forma de organização, tá? Para evitar conflitos de arquivos, tá? Conflitos de nomes de arquivos, tá? O nome do pacote ele vai ser escrito todo em minúsculo, ok? Se você não criar o pacote, ele vai para a raiz, certo? Bom, como assim, Cris? Evitar conflito de arquivos. Aí eu coloquei para vocês uma situação, tá?
Então, ó, vamos supor aí que você tem uma empresa X que criou uma classe chamada pessoa, né? Então, ela tem um arquivo, né, .java chamado pessoa, que são utilizados em seus projetos, tá? Por outro lado, a empresa Y também criou uma classe pessoa, tá? De uma forma e para uma finalidade completamente diferente para o uso deles, ou seja, os dois criaram classe pessoa, tá? Empresa X e empresa Y aqui, gente, são empresas clientes, tá? Então, eu tenho um projeto de uma empresa X e eu tenho um projeto de uma empresa Y, tá? As duas precisam de uma classe pessoa, só que são classes que o conteúdo delas são diferentes. Então, a necessidade de uma empresa é uma, a necessidade da outra empresa é outra, tá? Beleza. Tá? Só que aí, depois de terem sido desenvolvidos esses projetos, Pedro, o desenvolvedor, né? Ele precisa aí utilizar no projeto classes que foram criadas pelas organizações X e Y, tá? Só que aí o que acontece? Quando ele vai utilizar a classe pessoa, ele vai utilizar... Como é que o computador vai saber qual a classe pessoa que ele está se referindo, tá? Se é o do projeto da empresa X ou se é o projeto da empresa Y, tá? Então, como é que ele vai resolver essa situação, certo? Então, porque se ele simplesmente chamar lá a classe pessoa, não vai ter distinção, tá? Como é que a gente resolve isso, tá? Justamente com os pacotes. Então, o pacote, ele cria uma hierarquia, né? Então, praticamente, lembra muito a hierarquia de pastas do Windows, tá? Então, quando você vai analisar lá no seu workspace do Java, né? Na sua área onde ficam salvos os projetos do Java, quando você define um pacote, é como se você criasse uma pasta nova para ele, tá? Então, existe uma hierarquia. Então, a classe pessoa, que vai estar no pacote X, né? E uma classe pessoa no pacote Y. Se você vai usar do pacote Y, você vai referenciar que ele está lá na pasta Y, tá? É como se você desse o caminho, né? Quando você está trabalhando com o pacote, você está dando o caminho de qual arquivo que você quer trabalhar, tá? Então, realmente lembra muito a lógica oh, meu Deus do céu, o navegador de arquivos, né? O Internet Explorer, o Explorer do Windows, né? É porque não é mais Explorer do Windows. Esqueci o nome, tá? Mas tem problema não. O importante é que vocês entendam essa lógica, tá? Então, basicamente, a gente cria os pacotes para que a gente não tenha conflitos, né? Dos nomes das nossas classes, do nome dos nossos arquivos, na hora que a gente for poder fazer essa reutilização, certo? Basicamente. Bom, e aí vocês também precisam começar a ficar antenados nos padrões do Java, tá? Nos padrões de escrita do Java. Então, o nome de uma classe, tá? No Java, por padrão, ele vai começar com letra maiúscula, tá? Então, toda vez que você vai dar um nome a uma classe Java, um arquivo Java, ele vai começar com uma letra maiúscula, tá? Nessa disciplina nossa de fundamentos, toda vez que vocês criarem uma classe Java, vocês têm uma caixinha lá, se vocês forem trabalhar na IDE do Eclipse ou na IDE do NetBeans, que você tem a caixinha, você marca que você quer que inicie aí com o método void_main, e ele já cria também esse inicinho aí da declaração do método void_main, tá? O método void_main basicamente é o método principal. É a partir dele que tudo começa a ser executado, tá? Então, a sequência de execução vai ser a sequência definida dentro do nosso método void_main, tá? Bom, quando a gente começar a trabalhar com orientação a objeto, né, na próxima disciplina aí vocês não vão mais ter essa necessidade de todo o arquivo estar com a void_main definida, tá? Então, porque aí a gente vai começar a definir nossas próprias classes, né, nossos próprios tipos de classe, e aí a gente não precisa de
de tantos arquivos com o void main, tá? Até porque a gente só precisa de um principal para poder executar, tá? Então só vai executar um principal e aí você tem aí depois vamos dizer que uma dança de classes, né, sendo executadas através desse principal. Mas inicialmente, né, nós vamos trabalhar com um arquivo Java. Dentro desse arquivo Java nós teremos o método void main, tá? Que vai ter execução. Então lembre que a gente está trabalhando agora com Java de uma forma estruturada, tá? E não orientada a objeto, ok? Bom, outro detalhe que vocês não podem esquecer é que toda linha de comando do Java deve ser finalizada com ponto e vírgula, tá? Não esqueçam, porque ele vai ficar reclamando. Quando você trabalha com a IDE, o bacana é que qualquer erro de sintaxe, ela já sinaliza para você, antes mesmo de você colocar para executar, tá? Então, ela já lhe diz se realmente está errado, ou ela só tem um aviso a lhe dar. Então, a IDE, ela já lhe traz muita informação. É o bacana de você trabalhar com a IDE, tá? Bom, vamos conhecer um pouquinho essas IDEs que nós podemos trabalhar, tá? Então, inicialmente eu tenho aí o Eclipse, tá? Essa daí não é nem a versão mais atual que eu tenho, mas é muito parecido, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma área que vai estar os projetos. Então, cada um desses aqui é um projeto. Expandindo esses projetos aqui, a gente tem aí nossos pacotes, tá? Nossa hierarquia de pacotes e por aí vai, né? E os arquivos, certo? Essa área aqui vai ser a área onde os arquivos vão ser abertos, onde você vai conseguir trabalhar, né, com esses arquivos. Quando você coloca para executar, que aqui os verdinhos, tá? Quando você coloca aqui para executar, a saída de tela vai ser aqui no console, tá? Em geral, vocês precisam estar trabalhando aqui, ó, na perspectiva Java, que é esse J aqui, tá? Essa imagenzinha que tem aqui no canto, tá? Não cliquem no inseto, tá? No bugzinho, porque na realidade aí é quando a gente precisa debugar o nosso projetinho, tá? Então tá dando algum probleminha, a gente quer ir passo a passo, a gente vai definir os pontos em que ele vai parar, né? Para que a gente possa ir debugando e fazendo essa correção dessa lógica que está acontecendo, certo? Aos pouquinhos a gente vai mostrando mais coisinhas para vocês, beleza? O símbolozinho dos pacotes é justamente um pacotinho assim, ó. Então, tem um símbolozinho aqui do pacote, por exemplo, tá? E esse Czinho aqui vai ter a nossa classe Java, tá? Mas daqui a pouco a gente entra lá e aí eu mostro direitinho para vocês. Aqui é só para vocês terem uma primeira visão de como seria, tá? Então, esse é o Eclipse. O NetBeans é muito parecido com esse daqui também, tá? Bem parecido mesmo. Essa daqui é uma outra opção que nós temos, que é uma IDE online, tá? Então, uma IDE online, o HappyIT. Essa daqui é a versão desktop, então vocês vão lá, pode botar lá no Google happy.it, tá? Ele vai indicar lá a página para vocês. E lá dentro da página vocês vão precisar logar, certo? É gratuito, tá? Vocês podem logar com o seu e-mail acadêmico mesmo, tá? Não tem problema nenhum. E aí você vai definir qual linguagem que você quer trabalhar, tá? Então vai ter lá um espaçozinho que você vai escolher a linguagem Java e aí ele abre isso aí para você, tá? Ele já vem com uma classe aberta, tá? A classe principal aqui é a classe main, tá? E ele já vem nesse formato aqui, tá? O nome da classe, ó, main, e aqui também main. E ele já vem aqui, ó, com a public static void main string args, tá? Que é a definição daquele método principal. Então, tudo que está dentro desse método é o que vai ser executado. No caso aqui, ó, um system out print ln hello world, tá? Que é o que acontece aqui, ó, aparece aí a frase hello world, tá? O nosso alô mundo. Essa parte preta aqui é o nosso console, tá? Então, temos aqui, ó, o JavaC sendo executado, tá? Depois a gente vem com a maquinazinha virtual aí para poder fazer tudo funcionar,
certo? Bom, e aqui a área de codificação, certo? Aqui a área de hierarquia, você pode criar mais arquivos, não tem problema. Você pode também depois salvar esses arquivos, tá? Se eu não me engano, é um desses dois aqui que você vai lá e vai salvar o arquivo, não tem problema, tá? Então, se você quiser baixar, o legal da IDE Online é que vocês conseguem, compartilhar também, tá? Então, quando vocês têm um projetinho, vocês conseguem compartilhar, né, com outras pessoas. O Run aqui, tá? Para colocar para rodar, para você testar essa codificação que você fez, beleza? Bom, então essa daqui é a versão desktop, tá? Se vocês abrirem esse mesmo site no smartphone de vocês, basicamente vai ter essa carinha aqui, certo? Então ele já fica um pouquinho mais compacto, certo? Então aqui você tem a codificação, certo? E aqui, verdinho, o botão verdinho aqui para você colocar para rodar, certo? Quando você clica aqui para começar a digitar, né, sobe o tecladinho e você já consegue fazer as digitações. Ele já tem algumas palavrinhas, né, que você pode só clicar em cima e ele já vai completando também. Beleza? Basicamente isso, tá? No Repetir. Existem outras IDEs online também, certo? Só vocês procurarem a IDE Online Java, vocês vão achar várias, beleza? Bom, e a sugestão de app aqui que eu tenho para vocês é o Java NIDE, tá? Smartphones Androids, tá, gente? Eu não sei do iOS, eu não tenho iPhone, então realmente eu nunca fiz nenhuma busca sobre essas IDEs para iPhone, ok? Então, essa é a carinha da Java NIDE, tá? Então, ela consegue, quando você vai criar o arquivo, você vai definir já um pacotinho para ela, que eu já coloquei ensino remoto, tá? Então, aqui, alô mundo, tá? E não tem nenhuma linha de comando, mas tem a void main aqui, certo? O triângulozinho aqui para a gente poder rodar. E aqui, já existe aqui, né, alguns caracteres utilizados. Na medida que você for digitar, também vai subir aqui, né, o teclado para que você possa colocar seus comandos, tá? Então também é bacaninha, serve também para vocês utilizarem tranquilamente. Quem não tiver computador, quiser utilizar ele, o bom dele é que você vai conseguir utilizar offline, você não precisa estar online como a RapidIT, tá? E aí depois vocês podem tirar até um print para mandar para mim, ou vem aqui nos 3 pontinhos para vocês poderem fazer esse compartilhamento comigo, né? Enviar esses arquivos para que a gente possa dar uma olhada, certo? Então não tem dificuldade, tá, gente? Não tem dificuldade, dá tranquilo para vocês irem trabalhando, né? Então a gente ainda está nessa previsão de a partir do dia 17 a gente começar o nosso presencial. Mas com os aumentos dos casos aí, né, a gente não sabe ainda como é que vai ficar. Vamos esperar aí para ver como é que fica. A questão do transporte também, transporte para vocês ainda tá uma incógnita, tá? Então vamos esperar aí que até o dia 17 a gente tenha um parecer melhor em relação a essa questão. Seguindo, vamos começar a falar das nossas sintaxes, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem aí, que eu posso comentar com vocês em relação ao Java, é em relação aos comentários, tá? Então, basicamente, os comentários vão ser inseridos para a gente conseguir documentar o nosso programa, tá? Aí a gente consegue aprimorar nossa legibilidade, ou seja, outra pessoa que venha pegar nosso código para reutilizar, por exemplo, quando a gente deixa os comentários do que é que está sendo feito, a gente consegue deixar um código mais legível, mais fácil de manutenção também, tá? Não se preocupem, porque o compilador aí, na hora que você compila para gerar aí o objeto, o arquivo objeto, o compilador ignora esses comentários, tá? Então, os comentários ficam realmente só para documentar ali para o desenvolvedor que vai ter acesso ao código-fonte, tá? Bom, existem alguns tipos de comentários no Java. Então, antes vocês estavam acostumados lá no Visual
a utilizar o barra barra. Então, o barra barra aqui também continua, só que ele é um comentário de fim de linha, ou seja, ele funciona apenas em uma linha. Tá? Então, o barra barra funciona apenas em uma linha. Como acontecia lá no Visual, por exemplo. No Portugal, eu não lembro, mas se eu não me engano também. Se você quer utilizar um comentário que passa de uma linha, tá? Você vai escrever em 2 linhas, 3 linhas, você vai utilizar aqui o barra asterisco, vai escrever o seu comentário e vai finalizar o seu comentário com o asterisco barra. Tá? Então, é muito utilizado quando a gente quer também fazer alguns testes, a gente acha que tem alguma coisinha errada, algum trecho errado, a gente vai lá e comenta aquele trecho para verificar o que está acontecendo. Bom, então esse é o comentário de várias linhas, tá? E nós temos aí o barra asterisco asterisco, tá? E que finaliza com asterisco barra, que são os comentários Javadoc. Tá? Esses aqui, eles são utilizados para preparar já a documentação do programa em HTML, tá? Então, quando você trabalha com o Javadoc, tá? E aí você utiliza esse tipo de comentário, esse comentário aí, ele também já vai sendo utilizado lá na documentação do programa que você vai gerar aí, ok? Bom, como é que eu faço a questão da impressão de tela no console? Então, se eu quero escrever algo que venha a ser mostrado no console, tá? Então, quando vocês estavam lá no Visual, vocês tinham aqui o escreva, né? Então, escreva e colocava aqui, entre aspas, o que você queria que saísse em tela, certo? Agora, no Java, a gente precisa trabalhar com as classes existentes, tá? Então, o comando para que a gente consiga fazer uma impressão de tela vai ser aqui, ó, o system.out.print, tá? Então, com isso aqui é equivalente ao nosso escreva. Então, eu estou aqui ó, no sistema, numa saída do sistema. Então, eu estou fazendo uma impressão, print, na saída do sistema, tá? Então, system.out.print, tá? E o que é que vai sair? Vai sair alô mundo em Java. Tá? Então, a mesma coisinha que tem aqui. Cris, mas eu queria aquele outro comando, escreva L, que a gente utiliza, que o cursor já mudava de linha. Tem no Java? Tem também, tá? O systemout.println, tá? Que lá no que a gente estava trabalhando com o Portugal Studio não tinha essa opção, né? Vocês tinham que colocar o barra N para fazer aquela quebra de linha. E aqui no Java vocês têm aí o system.out.println. Atalho para quem utiliza o Eclipse, tá? Você escreve sys, S-Y-S, out, sysout e Ctrl espaço. Ele completa, né? E fica esperando só o que você vai colocar aqui no meio. O VS Code, eu usei pouco o VS Code, que o meu deu um problema. Deu um conflito no meu e aí ele parou. E aí eu não quis nem mexer mais, porque eu já estou tão acostumada a usar o Eclipse que eu fui deixando, tá? Mas é bem simplesinho também de utilizar o VS Code, né? Eu nem coloquei ali como as IDEs, mas hoje é uma das IDEs mais utilizadas é o VS Code, porque ele pega várias linguagens, né? Então é só você pegar, é como se cada linguagem fosse uma nova extensão. Você adiciona a extensão para aquela linguagem e aí ele consegue trabalhar tranquilamente. Não se preocupem, viu, pessoal, que eu vou mostrar para vocês exemplo, tá? Na IDE, que é só para vocês já terem uma ideia. Então, ó, impressão de tela aí, ó, os exemplos que eu tenho para vocês, tá? Então, aqui a parte de cima, a codificação e como é que ela vai sair, tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um sysout print, ou seja, sem quebra de linha, tá? Então, a impressão em linha e o cursor continua na mesma linha, tá? Então, ó, sai aqui, ó, impressão em linha e o cursor continua na mesma linha. Então, percebam que a próxima linha, ó, começa a impressão grudadinho aqui na palavra linha, tá? Justamente porque não tem essa quebra. Na próxima linha tem um println, tá? Então, um printline, né? Então, esse printline aqui, ele quebra para a próxima linha, certo? Então, o cursor muda de linha. Então, aqui, ó,
impressão em linha e o cursor ao final muda de linha. Então, ó, terminou de escrever a palavra linha, o cursor vem para cá. Então, a próxima impressão vai começar na próxima linha, tá? E isso não é porque acabou aqui não, tá, gente? É porque realmente ele muda, o cursor muda para a próxima linha. Ele fica piscando na próxima linha. Terceiro aqui, ó, System Out Print LN, então vai haver uma quebra de linha, tá? E o que vem escrito aqui, usamos o sinal de mais para concatenar string. Ou seja, se eu quero mais de um texto, tá? Vocês estavam acostumados no Visual a usar uma vírgula para separar texto de variável ou dois textos, né? Então, aqui no Java, vocês vão utilizar, ao invés da vírgula, o símbolo de mais, tá? Então, quando eu coloco aqui esse símbolo de mais, percebo que ele está pretinho, eu estou juntando, né? Unindo essa string aqui, usamos o sinal mais para concatenar, com essa outra aqui, string. Então, aqui, ó, usamos o sinal mais para concatenar string, tá? Sai tudo juntinho em uma linha só, tá? Então, faz essa união aí. Só tem um espaçamento entre eles, porque eu dei espaçamento aqui, tá? Se eu não desse esse espaçamento, ele ia ficar tudo juntinho aqui, ó, porque não teve espaçamento aqui, mas teve aqui. Próxima linha, System Out Print LN, usamos o sinal mais para concatenar, inclusive com variáveis. Então, aqui, ó, mas, num, tá? Essa não é a variável que eu defini antes aqui para poder mostrar para vocês, certo? Então, eu declarei aqui uma variável inteira chamada num e dei a ela o valor 7. Okay? Então, o que é que acontece quando ele faz essa impressão? Ele vai digitar o texto e vai concatenar, então aqui é o sinal de mais, vai concatenar com o conteúdo dessa variável. Então, lembrem, acontece o mesmo que acontece lá no Visual, tá? Eu coloco o nome da variável, mas o que vai aparecer na tela é o conteúdo dela. Ele vai lá, busca a informação e traz só a informação. Então, aqui, ó, no lugar do num, ó, apareceu aqui, ó, o número 7. E o próximo eu tenho um sysout print. Não tem quebra de linha, tá? Só que aí eu coloquei esse exemplo aqui para mostrar o /n sendo utilizado. Então, dentro do texto, né, vocês podem usar o /n para fazer uma quebra, fazer com que ele pule para uma nova linha. Então, se vocês forem perceber aqui, ó, eu usei 1, 2, 3 quebras, tá? Então, aqui, usamos o sinal, quebra a linha. Então, aqui, ó, usamos o sinal, ele dá uma quebra de linha. O para fica aqui, nova quebra de linha, pular para um nova, quebra de linha novamente, palavra linha, tá? Então, exatamente o que acontecia aqui. Bem simplesinho. Bom, ainda falando sobre impressão de tela, a gente tem um método muito utilizado para formatação de dados. Então, formatação no sentido de como é que vai sair a minha frase, né? Vamos dizer assim, né? A minha string. Bom, esse método ele precisa de um argumento com a formatação desejada e aí sim vem as strings ou variáveis. Então, esse exemplo aqui, ó, eu mostro para vocês, eu vou usar o sysout.printf agora, ó, tá? Porque eu quero trabalhar com formatação. Esse primeiro texto aqui está me dando como será a formatação, tá? Então, eu tenho algumas diretivas. Então, ó, porcentagem S quer dizer que vai vir uma string, depois porcentagem N quer dizer que eu vou pular uma linha, porcentagem S quer dizer que eu vou colocar uma nova string, tá? E aí ele vai seguir a mesma ordem, vocês vão colocar aqui os próximos argumentos na mesma ordem do que tem aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó, duas strings, né? Então, a primeira string e a segunda string. Quando ele executa, olha aqui o console, né? Ele sai aqui, ó, primeira linha. Como ele tem aqui, ó, um pular linha, né? Ele pula a linha e faz a impressão da segunda string, tá? Então, esse é o printf. Cris, tem uma série de diretivas, é isso exatamente. Então, você pode colocar, sinalizar que você vai ter um decimal,
um ponto flutuante. E aí esse ponto flutuante, é bacana que você já pode definir o tamanho da parte decimal, tá? Então, geralmente o pessoal usa porcentagem .2f, ok? Então, que depois da vírgula tem duas casas. Barra N e o barra T, que é uma tabulação, tá? É um tabzinho, né? Um recuo que a gente tem. Certo? Então, esses seriam aí os principais utilizados. Bom, as regras para os identificadores são muito parecidas com o que vocês tinham lá, tá? Mas algumas nuances de diferença aí. Então, também podemos utilizar números, letras e o caractere sublinhado, tá? Que é o underline aqui, ó. Só que a gente também pode usar o sinal de cifrão, tá? Então, além do underline, a gente tem também aqui, ó, o símbolo do cifrão, ok? O primeiro caractere deve ser sempre uma letra ou um underline, tá? Então, ou é letra ou é um underline. Não pode começar com número, ok? Não são permitidos espaços em brancos e caracteres especiais, tá? Então, por exemplo, idade aqui, ó, com esse arroba, não pode, tá? E nem podemos utilizar palavras reservadas. Em geral, são algumas palavras em inglês que são utilizadas como comandos, tá? Peraí, que eu acho que eu passei muito. Não, isso mesmo. Tá? Então, esse verdinho aqui, ó, temos exemplos que estão ok. Então, no idade, underline idade, médias cifrão, tá? Então, tudo isso aqui pode ser utilizado. Em consideração, ó, não pode começar com número, não pode ter caractere especial. A palavra this, ela é utilizada na orientação objeto. A palavra class também é utilizada, então a gente não pode utilizar, por exemplo, essas palavras. Os condicionais, por exemplo, que vocês estavam acostumados com se e agora vira if, tá? Então, por exemplo, if vocês não podem utilizar como um identificador de uma variável, de uma classe, nada nesse sentido. Lembrando que identificador, a gente está fazendo referência ao nome, né, da variável, o nome de uma classe, o nome de um arquivo, certo? Bom, e os tipos de variáveis aí, os tipos primitivos que nós temos, ou seja, os tipos básicos e os que já vêm com a linguagem, tá? Então, nós temos aí o primeiro, que é o nosso tipo inteiro, tá? No visual, e aqui vira int, tá? O que era do tipo real pode se tornar double ou float, tá? O padrão Java é o double, tá? Cris, mas qual a diferença entre o double e o float? O tamanho, tá, de armazenamento que ele tem. Então, o double, ele é maior do que o float, tá? Então, daqui a pouco eu mostro a faixa aí que ele consegue cobrir. Então, já sabe aí o padrão aí dele é o double. Por que eu tô falando do padrão double, tá? Porque às vezes ele às vezes vai pedir que você force, né, que se você declarar uma variável float, dependendo se for um cálculo, ele vem como padrão double e aí você tem que forçar ele a virar um float, por exemplo, tá? Então, fazer um casting. E aí a gente vai trabalhar melhor isso aí também. Temos o tipo lógico, que é o boolean, tá? Então, o tipo booleano, né, é o boolean. Que no caso tem dois valores também, assim como existia no Visualg, tá? Então, o Visualg era o verdadeiro ou falso. No Java também é verdadeiro e falso, só que em inglês, tá? Então, vai ser true or false, tá? Então, um dos dois aí vai ser os únicos valores possíveis para uma variável boolean. Temos aí também o caractere, tá? Que no Visualg a gente utilizava tanto para uma letra apenas, quanto uma cadeia de caracteres, né, como palavras. A gente tinha aí apenas o tipo caractere. No Java, a gente já tem uma série de outros tipos aí. Os mais usuais são o tipo char e o tipo string. E, apesar de eu estar colocando aí que eu estou apresentando para vocês os tipos primitivos do Java, na realidade, o tipo string, na realidade, ele é uma classe Java, tá?
Cris, sim, o que é que tem de diferente dele em relação aos outros? Primeiro, vocês vão perceber que a palavra string está em letra maiúscula e não foi por acaso, tá? Então, tipo string é com letra maiúscula mesmo que a gente escreve. E o que acontece? Como a gente tem uma classe definida para esse tipo, isso quer dizer que ele tem alguns métodos, algumas funções já pré-definidas que a gente pode trabalhar, certo? Então, se você quer verificar se um string é igual a outra, existe um método chamado equals, ou equals ignore case, para você ignorar se está em maiúscula ou minúscula, tá? Então, ele tem já alguns métodos que a gente pode aplicar para poder facilitar muitas vezes a nossa vida. Por exemplo, o tipo primitivo, você usa o símbolo igual, você está fazendo uma comparação, né? Se algo é igual ao outro. Se você utilizar o tipo string, já não funciona, aí você tem que usar o método equals, tá? Então, tem alguns detalhes que, como eu disse, aos pouquinhos vocês vão pegando, tá? Não se assustem. Aqui é uma parte bem basicona, só para vocês começarem a se adaptar com a sintaxe da linguagem. Não esqueçam aí que quando você estiver atribuindo um conteúdo para um tipo char, você vai usar uma aspa simples. Quando você estiver atribuindo um conteúdo para um string, você vai utilizar aspa dupla, tá? Então, existe diferença, ok? Ele reconhece essas diferenças aí, então você não pode esquecer. Bom, essa imagem não ficou tão bacana, tá? Mas é uma imagem que tem no livro da Ascensio, que está disponível na biblioteca virtual de vocês. Basicamente, ele mostra alguns tipos primitivos aqui, ó, que a gente tem, né? Aqui no visual, por exemplo, no Portugal. E na linguagem Java, né? Então, por exemplo, o caractere aí, ó, na realidade é apenas o char, né? Você precisa de 16 bits para poder fazer esse armazenamento. O inteiro, no Java, eu coloquei lá o int, porque ele é o mais utilizado, tá? Mas quando você tem uma informação muito pequena, você pode usar o byte. Tem o byte, o short, o long, tá? Todos esses 4 tipos aqui são tipos inteiros, tá? Numéricos inteiros. Qual é a diferença entre eles? A capacidade de armazenamento. Então, a faixa que ele consegue fazer essa representação, certo? Então, aqui o byte, por exemplo, ele consegue representar de menos 128 até 127, ok? Então, um número maior do que isso, ele não vai conseguir fazer essa representação, porque ele só tem 8 bits, 1 byte para poder fazer essa representação. O short, você já tem 16 bits, então você já vai, né, melhorar bastante essa sua capacidade de armazenamento. Então, você vai do número menos 32.768 até o número 32.767. Tá? E por aí vai, ó. O inteiro você usa 32 bits e o long 64 bits, tá? E aí, isso aí está intimamente ligado com aquelas questões que eu falei para vocês, de que o tipo determina a capacidade de armazenamento, né, de informação aí, ok? Bom, o tipo real, né, nós temos aqui o float e o double, né, então o float usa 32 bits e o double usa 64 bits para armazenamento. E o boolean, tá, o tipo lógico aí, ele usa 8 bits, né, representando aí o true ou false, ok?